Começando mais um vídeo aqui no nosso canal no De Primeira, já convidando você a se inscrever no nosso canal. Estamos chegando a 200 inscritos, um número bem interessante, bem importante para nós. Então dá essa força aí se você está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito. Vamos ajudar aí a chegar aos 200, passar de 200 inscritos aqui no canal De Primeira. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Hoje a gente vai analisar o empate, o jogo de ida entre Passo Fundo e Pelotas. Começaram as decisões, está se encaminhando aqueles times que vão estar na Série A do ano que vem. E a gente está torcendo muito para que seja o Esporte Clube Passo Fundo. E Cleiton Vasconcelos, eu acho que o resultado de ontem, em que pese, seria muito bom ter vencido em casa, deixa tudo aberto. E o histórico do Passo Fundo jogando fora de casa é muito bom. Eu acho que o Passo Fundo volta de lá classificado, Cleiton. Olha, Christian Queiroz, nossa audiência, o Passo Fundo teve então em casa uma oportunidade de vencer o jogo, porque foi melhor que o Pelotas em boa parte do jogo aqui no Vermelhão da Serra. Não levou essa vitória, é bem verdade, sofreu gol de empate, também passou algum perigo ali, mas, veja bem, o Pelotas, em que pese ter uma torcida que gosta do time, que comparece lá à Boca do Lobo, enfim, todas essas questões fora das quatro linhas, principalmente lá no estádio do Pelotas, aqui no Vermelhão da Serra, o Lobão não me pareceu ser tão mal assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele não pareceu ser um bicho-papão, como talvez alguém possa ter imaginado. E também o Passo Fundo me pareceu um time bem parelho com o Pelotas, tá? E igualmente também o Pelotas com o Passo Fundo. De modo que o empate ele deixa tudo em aberto. E olha, torcedor, pode até ser que você tenha saído do Vermelhão da Serra reclamando que o Passo Fundo não ganhou em casa de novo, aquela coisa toda, não conseguiu ganhar nenhuma em casa. Só que veja bem, daqui a pouco buscar o resultado fora de casa, em uma condição que não precisa se segurar tanto assim, que vai obrigar também Pelotas a jogar, pode ser interessante ao Passo Fundo, pelo retrospecto que o Christian trouxe aqui, que o Passo Fundo tem sim fora de casa nesta competição. E pior seria para o Passo Fundo estar numa condição de um Glória de Vacaria, por exemplo, que largou com uma desvantagem de 2-0 para o Lajadense, né? Ou daqui a pouco o Santa Cruz, que também saiu perdendo fora de casa já por 1-0. O Passo Fundo não, o Passo Fundo está em pé de igualdade com o Pelotas em todos os quesitos e uma vitória simples encaminha a classificação. Pode ser 1-0, pode ser 5-4, não interessa. E daqui a pouco, um novo empate, decisão nos pênaltis, e vai que o Passo Fundo passe nos pênaltis também. Então, acho muito em aberto essa situação. Essa questão da frustração do torcedor que reclamou, a gente viu aí nas redes sociais, torcedor chiando, né, reclamando de algumas alterações do técnico Marcelo Caranhato. Eu acho que vem muito pela questão da postura do time no segundo tempo, porque o Passo Fundo faz um primeiro tempo bom, faz um primeiro tempo em que ele domina praticamente o Pelotas, né? A gente viu aí que no primeiro tempo, não lembro assim de algum lance de muito perigo do time da Zona Sul, né? Quem comandou as ações na primeira etapa foi o Esporte Clube Passo Fundo. E aí quando volta para o segundo tempo, ganhando por 1-0, o Passo Fundo muda a postura, o Passo Fundo recua, o Passo Fundo joga mais na sua defesa, segurando o jogo, explorando algum contra-ataque. E talvez essa postura que tenha causado essa frustração no torcedor, porque ele viu um time no primeiro tempo que foi capaz de vencer o Pelotas e que poderia até ter feito mais gols. E aí o que o torcedor imagina? Bom, vamos agora para o segundo tempo, voltar com aquele mesmo ímpeto e quem sabe fazer um 2-0, sair daqui já com a classificação bem encaminhada. Mas não foi isso que aconteceu. O Passo Fundo muda a sua postura, o Passo Fundo passa a se defender. Era uma circunstância do jogo, obviamente que o Pelotas ia se atirar um pouco mais, o Pelotas ia tentar alguma coisa para fazer pelo menos um gol, para conseguir pelo menos um empate. E o Passo Fundo cedeu esse espaço, né? As circunstâncias do jogo levaram o Passo Fundo a dar esse espaço para o seu adversário. E talvez isso tenha frustrado um pouco o torcedor, e aí soma-se que o Passo Fundo não consegue vencer em casa, que esse filme se repetiu contra o Tupi, contra o Gaúcho, contra o Cruzeiro,
e aí é claro que o torcedor sai com aquela pulga atrás da orelha. Isso, e tem muito a ver também com a postura do Pelotas, no momento em que ele está perdendo o jogo e obriga o Passo Fundo a jogar no seu campo. Claro que o Passo Fundo deu essa oportunidade e esse desenho de jogo também, né? Daqui a pouco se retraíram um pouco mais, tentaram resguardar o resultado e o Pelotas veio para cima. E o Passo Fundo tinha ali alguma oportunidade, alguma chance, caso conseguisse encaixar contra-ataques. É que não deu certo, os contra-ataques eles não foram encaixados, tá? Mas, veja bem, o torcedor ele precisa entender também que o jogo não é um time só, são dois. E no caso, a postura do Pelotas era essa, era de jogar no segundo tempo no campo do Passo Fundo, buscando um empate. Enquanto a postura do Passo Fundo era se defender, especular contra-ataque e, se desse, levar-se o resultado da vitória ao fim do jogo. Não deu, o contra-ataque não foi encaixado, a oportunidade de gol, quando apareceu, não foi concluída de uma forma correta. Acontece, é do jogo e o empate é sempre melhor que a derrota. Ah, com certeza. E até porque o Passo Fundo poderia ter sido derrotado se não fosse aquele lance em que o Breno salva em cima da linha, né? Aliás, o Passo Fundo tem um senhor zagueiro aí com o camisa 3, o Breno, né? Ele vai muito bem, dificilmente ele erra um bote, né? O tempo de jogo dele é muito bom, então tem um baita zagueiro que é o Breno. E agora fica tudo igual, vai lá para Pelotas. O grupo do Passo Fundo é muito experiente, tem jogadores muito rodados, que essa questão, mas jogar lá em Pelotas, se vieram 200 aqui para Passo Fundo, né? Veio o torcedor do Pelotas para cá, me parece que é em torno de uns 200. Se veio isso de lá, a Boca do Lobo vai estar lotada. Bom, pode ser, mas o perfil dos jogadores do Passo Fundo não é de se amedrontar com isso, não é de isso fazer diferença na hora do jogo. Eu acho que pode dar um incentivo a mais, quem sabe, para os jogadores do Pelotas. Isso é bem verdade. A gente sabe que um estádio lotado motiva ainda mais os jogadores, mas não que isso vá pressionar o adversário, né, que vai deixar os jogadores do Passo Fundo um pouco mais nervosos, um pouco tensos ou temendo alguma coisa, porque o estádio vai estar lotado. Imagino que isso não vai fazer diferença aí para esse time do Passo Fundo. Acho que não também. Acho que o Passo Fundo é uma equipe bem rodada, é uma equipe com jogadores experientes, que conhecem, inclusive, alguns deles já jogaram na Boca do Lobo, em outras oportunidades, por outras equipes, então não é algo assim extraordinariamente complicado para este grupo montado pelo Passo Fundo, que tem alternativas importantes também dentro do próprio elenco, enfrentaram o Pelotas. Esses jogadores já enfrentaram outros adversários também, além do Pelotas, em outras situações, em outros clubes, talvez até um pouco mais adversas, e resistiram. Então, está tudo certo quanto a isso. Eu acho que o Passo Fundo tem, sim, uma condição anímica, psicológica, de enfrentar o Pelotas na Boca do Lobo, se ela estiver lotada ou se estiver cheia, enfim, independente do público que lá estiver, o Passo Fundo fazer um bom jogo. Acho que o Passo Fundo tem essa condição. O Passo Fundo também tem um elenco ali com alternativas, até mesmo para corrigir coisas que deram errado aqui no jogo da ida. Um elenco que pode até melhorar aquilo que deu certo, porque muita coisa deu certo também no jogo de ontem, no jogo de domingo, para repetir, para melhorar na partida de volta, e isso é muito importante. O Passo Fundo, e eu tenho a plena noção que o próprio grupo sabe o que precisa fazer para melhorar naquilo que não deu certo e para melhorar aquilo que também deu certo. Eu vi também, Cleiton Vasconcelos, nas redes sociais muita reclamação com relação à arbitragem, né? Eu me parece assim, traçando um comparativo com a primeira fase da divisão de acesso, eu acho que a arbitragem foi bem. Sim. Abro aqui um parênteses para aquele momento em que o goleiro do Pelotas decide trocar a chuteira. Eu estava atrás do gol ali, né, e eu vi que realmente a chuteira dele estava com problema. Então não me pareceu, pelo menos, migué dele, não foi uma invenção do jogador dele ter tirado, dele precisar trocar a chuteira. Ele realmente precisou, me pareceu, pelo menos a impressão que eu tive ali bem pertinho onde eu estava. A questão que eu acho que o árbitro se perdeu foi ele ter demorado ali 4 a 5 minutos para trocar a chuteira. Depois disso, ele para de novo o jogo para amarrar a chuteira. Né? Ele para de novo. E aí é curioso, e é muito legal, uma das coisas que eu mais gosto assim, de trabalhar dentro do gramado ali, muito próximo, é porque tu vê as reações, vê as coisas acontecendo. E quando ele para o jogo de novo para amarrar a chuteira, que vem até não é ele, vem um zagueiro ali e amarra para ele, ele toma cartão amarelo.
o árbitro vai lá e dá cartão amarelo para ele. E o Badico, o técnico do Pelotas, que estava ali no reservado ao lado, ele fica louco. Ele fica louco e ele começa a esbravejar com o goleiro, com o Luiz Henrique, porque ele tinha tomado amarelo, né? Para não fazer isso, para não segurar o jogo, para não tomar amarelo naquela circunstância. E o goleiro, por sua vez, ele fica louco também e ele olha pro banco, mas eu vou fazer o quê se desamarrou? Sabe? Daí ele xinga, né? Ele manda tomar lá, aquelas coisas do futebol, né? E ele começa a xingar e daí ele diz, não posso fazer nada, tava com a chuteira desamarrada, o que eu posso fazer? Desamarrou. Então, foi uma situação inusitada. O que o árbitro errou, no meu entendimento, é que, poxa, ele parou ali 4 minutos. Sim. Depois teve mais uns 30, 40 segundos para amarrar a chuteira. Nós tivemos gol. Nós tivemos 5 substituições de cada lado no segundo tempo, se não me falha a memória. E o árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Sim. Então, 5 praticamente foi perdido só com o goleiro. Aí ele compensou todas as outras paradas do jogo com 1 minuto de acréscimo. Sabe? Então aí que foi o erro. O jogador catimbar, o jogador parar o jogo, acontece em todas as partidas. Vai do árbitro realmente recuperar esse tempo perdido. Eu confesso que eu não tinha visto ainda essa manobra, por assim dizer, né? Essa catimba com as chuteiras. Para quem não viu o lance, bom, o goleiro do Pelotas, ele teve problema com a chuteira dele, ele precisava trocar. Veio lá o pessoal da comissão técnica, da rouparia, enfim, e trouxe ali algumas chuteiras para, né, uma série de chuteiras para ele provar qual daquelas ali ficaria melhor. Então ele provou. Vieram 2 pares. Isso. Em 2 momentos, diga-se de passagem. Isso. E aí ele provou qual par daqueles ali era melhor, como se tivesse uma sapataria. Isso. E quando escolheu o melhor, beleza, é com esse aqui que eu vou. Mais adequado, é com esse aqui que eu vou pro jogo. Joia. Só que agora tem que amarrar. Aí o jogo recomeçou. Mas ele para tudo porque daí tinha que amarrar a chuteira que ele tinha escolhido. Bom, esse foi o lance, uma maneira, explicando aqui de uma maneira didática, tá? Mas são coisas que acontecem também no futebol. Isso aí são lances muito comuns, claro que com novas invenções, mas são coisas comuns que acontecem no nosso futebol do interior. Não é novidade que um time faça uma cera aqui, outra ali. É do jogo. E assim, não é no futebol do interior, não. Só que acontece. E nós, torcedores, quando é a favor do nosso time, ou quando é o nosso time que está ganhando e fazendo resultado, a gente mesmo pede. Sim. Quando a gente fala, não, tá ganhando lá, não tem mais jogo, fura a bola. Fura a bola. Então, não vamos ser hipócritas aqui, e dizer, meu Deus, como são malvados os jogadores do Pelotas. Não, é do jogo, faz parte. Cabe à arbitragem. Sim. Coibir, com os seus cartões amarelo e talvez um vermelho se for necessário, e acrescentá-la no final. Poxa, qual é o problema? Que receio que se tem de acrescentar 10 minutos? Tem hora para chegar em casa, tem que terminar o jogo logo, o que está acontecendo? Pô, tu tem os árbitros lá, geralmente tem 2 cronômetros, né? Um em cada pulso. O quarto árbitro também usa 2 cronômetros. Vai parando um e deixa o outro correr. Exato. E aí tu vai ver, bom, chegou no aqui, o que tá correndo chegou nos 45, esse aqui tá em 38. Vamos ter que dar 7. É uma conta básica. A sua arbitragem tem que parar de ter medo, esse receio, de dar o tempo que realmente precisa. Simples. O acréscimo necessário, o acréscimo justo, aquela partida ali, né? Bom, projetando a volta, então, também, dentro daquilo que a gente já falou aqui, que o Passo Fundo tem ampla condição, que o Passo Fundo é uma equipe parecida com o Pelotas. Até na forma de jogar, eu achei os 2 times bem parecidos também. Acho que o Passo Fundo ele tem a corrigir apenas... defensivamente eu achei o Passo Fundo ok ontem, tá? Meio campo eu também achei ok. O ataque eu não gostei tanto assim, porque no momento em que o Passo Fundo precisou do contra-ataque, na segunda etapa ele não aconteceu. Tá? Os jogadores não conseguiram puxar aqueles contra-ataques que já são tradicionais do próprio Passo Fundo, mas que acontece que são tão tradicionais que talvez o Pelotas tenha estudado uma maneira de neutralizar, pode ser também essa possibilidade. E aí daqui a pouco o Passo Fundo tem que ser mais efetivo, mais assertivo naquilo que ele consegue criar de oportunidades lá na frente, né? Que já são raras as oportunidades que elas aparecem durante um jogo, como tem sido aqui na Série A2, e quando aparece tu tem que matar o jogo. E aí o Passo Fundo não conseguiu matar o jogo ontem quando teve a oportunidade.
talvez em 1 ou 2 lances ali bem fortes, o Passo Fundo não conseguiu fazer o gol. Mas a corrigir esse detalhe, porque lá em Pelotas vai ser mais importante ainda você fazer o gol quando aparecer a oportunidade, acho que no mais o Passo Fundo teve uma atuação ok e que pode essa atuação ok fazer um bom resultado e bons frutos lá em Pelotas mesmo. Eu também acho, né? Acho que o Passo Fundo só não venceu, no meu entendimento, por uma mudança de postura ali do primeiro para o segundo tempo. O próprio técnico Marcelo Caranhato, no vídeo anterior aqui do nosso canal, na entrevista ao final do jogo, ele fala, né, dessa mudança de comportamento, diz que foi algo planejado, sim, de não ter aquele ele chama de bola lá e cá, algo nesse sentido, que não seria bom para o Passo Fundo. Acabou ficando mais a bola com o Pelotas e o Passo Fundo tentando explorar o contra-ataque, e infelizmente não deu certo. Acho que o Passo Fundo tem postura, tem elenco, tem time, tem treinador, tem tudo para chegar lá, né, e vencer o Pelotas na Boca do Lobo e voltar de lá classificado. Eu acredito muito que isso possa acontecer, sempre, claro, respeitando aí o Pelotas, que tem jogadores que já passaram por aqui, né? Sim. Tem o Otávio na lateral esquerda, o Michael, lateral direito também. Lateral direito. Exato. Na reserva ontem acabou não entrando o Léo Canu. O Léo Canu, zagueiro. Né, que foi zagueiro aqui do Passo Fundo. Que eu me recordo aí, pelo menos agora, são esses aí. O goleiro reserva é o Cetim, né, que foi goleiro jogou a primeira divisão pelo União Frederiquense, se não me falha a memória. Sim. Se eu não estou enganado, ele estava no acesso ano passado do União Frederiquense. Então tem um elenco aí também já experiente, né, experimentado, rodado, capaz de propor aí essas boas partidas que o Pelotas vem fazendo também. Então a gente espera que o Passo Fundo faça um bom jogo, né, que ele obtenha a classificação, é bem verdade, e a gente está vendo condições disso acontecer. Agora, se não acontecer, se daqui a pouco o Passo Fundo tiver algum tipo de problema lá, perder o jogo, porque é do futebol também perder o jogo, né? E estás enfrentando um adversário de igual tamanho nessa competição, não é por causa que o Passo Fundo vá perder o jogo e vai ser desclassificado que tudo está errado, que tudo precisa ser corrigido. Corrigido não, né? Corrigido sim, precisa ser. Agora, que tudo está errado e precisa ser refeito. Não precisa ser refeito. Tá? Tem muita coisa certa acontecendo no Passo Fundo, tem muita coisa que pode ser repetida daqui para frente, com ajustes necessários para que se faça uma boa copinha, e me parece que o Passo Fundo também pensa em jogar a copinha, e também visando o ano que vem. Mas isso eu estou dizendo aqui numa situação negativa de desclassificação, embora a gente tenda a acreditar que o Passo Fundo tem uma condição ampla de voltar para o Passo Fundo e classificado para a semifinal. O Passo Fundo precisa classificar porque não tem como o Passo Fundo terminar uma competição sem vencer em casa. Não dá, então tem que classificar para ter pelo menos mais um jogo em casa para vencer. E aí se tiver mais um jogo em casa e vencer, vai ter mais um outro jogo em casa, porque se vencer em casa vai subir para a primeira divisão. Então eu acredito bastante aí que o Passo Fundo vai fazer uma boa jornada no outro final de semana, no próximo domingo, lá em Pelotas, Cleiton. É isso aí, né? Então, e você, o que você achou do jogo? Tá? Você está confiante? Você acredita que o Passo Fundo poderia ter feito mais? O Passo Fundo foi um jogo ok, era isso mesmo? O Pelotas te surpreendeu positivamente, negativamente? Como é que você, que está na nossa audiência, viu esse jogo aí? Você que esteve no Vermelhão da Serra, especialmente também, né, está confiante para a permanência do Passo Fundo na competição ou acha que a eliminação está logo ali? É isso aí. Participe conosco. Pessoal, recadinhos aqui. Vai ter excursão aqui de Passo Fundo, né? Exato. O Esporte Clube Passo Fundo está organizando aí ônibus para Pelotas no próximo domingo. Então, mais informações aí nas redes sociais do Passo Fundo, na secretaria do clube. Você que tem interesse em ir até Pelotas no próximo domingo para assistir o jogo lá na Boca do Lobo, o Passo Fundo está disponibilizando um ônibus. E nós vamos já temos uma parceria com a Para Todos PF, então eu já convido você a seguir eles lá no Instagram, e essa semana vai ter novidades aí do De Primeira, junto com a Para Todos PF. Olha, que legal, né? Que legal. E sobre o nosso futuro aqui também, a gente vai falar aqui
em novas oportunidades, tá? Para você que está perguntando sobre o futsal, Passo Fundo Futsal, vamos falar também sobre a chegada do técnico Giba, tá? Aprofundando essa questão toda, que é uma questão bem importante, é um ídolo das quadras que volta agora para dirigir o Passo Fundo Futsal. A gente vai trazer também informações bem legais sobre o Giba no comando do Passo Fundo Futsal, certo? E o Juninho já começou a vencer lá no Campo Mourão, né? Liga Nacional, né? Liga Nacional, venceu no final de semana aí por 4-0. Sucesso aí pro professor Juninho e mais sucesso ainda pro Giba. Vai estar aqui conosco também, conversando conosco aqui em uma oportunidade. Isso aí, seu Cleiton. Isso aí, então, né? Aquele recado de sempre, deixa seu like, nos siga nas nossas outras redes sociais, temos Instagram, temos Facebook, temos Twitter, temos TikTok, temos tudo que é plataforma. Inclusive nessas plataformas teremos então os anúncios das novidades que virão. Isso aí, gente. Se inscreve no canal. Obrigado pela parceria aí de todos. Até a próxima.